quem for chegando vai se localizando na fala. Então, pessoal, estava montado ali, né, o governo federal se organizando para começar as invasões a Canudos, tá certo? Eu mandei um videozinho para vocês, 2 minutos e pouco, mostrando a última cena do filme, né, para vocês terem, ali vocês têm mais ou menos uma dimensão, né, do que foi na verdade. E aí eu falar para vocês de uma profecia de conselheiro, né, repetindo a profecia para vocês, serão 3 fogos, 2 serão nossos e um será deles. E, cara, vamos lá. A primeira discussão, 1897, né? Lembrando que antes disso, quando já tinha dado um boom populacional ali, já estava com 30 mil pessoas, bem maior do que São Roque do Monte, então. E a primeira investida das tropas do governo, esse, essas tropas vão ser derrotadas, tá certo? Essas tropas do governo vão ser derrotadas pelas tropas dos conselheiristas. Eles fogem, né? Alguns fogem, deixam as armas. E essas armas, logicamente, a milícia, né, de conselheiro vai pegar essas armas para si, né, armas bem melhores. O pessoal era tão orgulhoso, o pessoal do exército estava tão orgulhoso, tão certo de que iam vencer logo de primeira, que teve um camarada, eu não sei se foi na primeira ou foi na segunda investida, que ele disse assim, ó, a gente não vai usar nem balas, a gente vai usar somente as baionetas, né? As baionetas, para quem lembra, né, para quem não sabe, eram aqueles fuzis que eram muito usados foram muito usados também na Primeira Guerra, que na ponta dele tem como se fosse uma faca. Então eles acreditavam que somente na base da Tramontina é que iam terminar ali a guerra, né? Somente com base da facada é que ia terminar a guerra. Só que na verdade eles foram expulsos, né? Eles foram derrotados. Primeiro fogo. Estão associando agora a profecia do conselheiro. 2 fogos serão nossos e o terceiro será deles. Então o primeiro fogo foi dos conselheiristas. Segunda expedição, né? O governo montou uma expedição bem maior, manda para lá. Na segunda expedição, quando o governo chega lá, é expulso de novo. Não lembro se é nessa segunda expedição que o comandante, que é chamado para comandar as tropas do governo, ele até se orgulha, não, nós vamos almoçar em Canudos hoje, ou seja, eles achavam que iam matar todo mundo antes e que em seguida já iam poder comemorar lá tudo mais. Só que chega lá, esse camarada tem um ataque epilético, né? Ele entra num processo, né, de epilepsia e, afinal de contas, não faz nada que deveria ter feito, né? E aí um fato curioso, o presidente, né, Prudente de Moraes, ele já estava entrando em descrédito. Por quê? Ele estava entrando em descrédito por conta que não estava conseguindo resolver o problema de Canudos. E o pessoal tinha até um apelido que botava nele na época, né? O nome dele era Prudente de Moraes. Aí o pessoal dizia que ele era um presidente prudente demais. Ou seja, ele estava muito prudente, não estava, vamos dizer assim, fazendo o que deveria se fazer na verdade, né? Então ele organiza a terceira excursão a Canudos. Observa aí a profecia. Os dois primeiros fogos serão nossos, o terceiro é deles. E, cara, assim, de maneira bem direta, acabam com tudo. Acaba com tudo em Canudos. Tá certo? É um jornalista conhecidíssimo chamado Euclides da Cunha. É chamado para cobrir a guerra, né, para fazer a cobertura jornalística da guerra. E essa cobertura, ela dá origem a um livro, cara. Um livro que foi muito famoso mundialmente, chamado Os Sertões. Ele vai para lá para fazer uma cobertura de uma guerra, de um combate entre as tropas do governo e as tropas de um camarada que era considerado louco na época, né? De Antônio Conselheiro. Só que quando ele chega lá, ele percebe a realidade. Ele diz, rapaz, nada é do jeito que o pessoal fala. Ou seja, ele pensava que ia ser uma guerra sangrenta quando ele chega lá, cara. Que ele vê a situação de Canudos, ele diz, rapaz, é contra isso aí que vocês estão lutando. Gente, eu mostrei as casas para vocês. Um monte de casinha de taipa, todo mundo seguindo um beato, né? A figura de um beato, né? Tá entendendo? Então, assim, ele fica horrorizado, na verdade, com a forma como o governo brasileiro ele reage frente ao levante lá de Canudos, né? E dessa vez o governo ele vai com tudo mesmo para cima, cara. Então monta uma tropa imensa e tem um destaque bem interessante aí, é que eles mandam para lá, se não me engano foi a primeira vez que foi usado no grande combate, um canhão chamado de A Matadeira. Então tu imagina um lugar cheio de casinha de taipa, recebendo tiro de canhão, hein?
Tem até uma cena no filme, não sei se Guilherme lembra dessa cena, em que o pessoal tá lá rezando, meu filho, de repente é a bala de canhão, né, arrochando lá, né? Aquele estampido, né? Então aí começa a guerra de fato, né? As tropas de conselheiro contra as tropas do governo, logicamente as tropas do governo mais bem armadas, né? O canhão dando aquela força ali, aquele impacto todo. E aí a profecia do conselheiro realmente se cumpre, né? No terceiro fogo, as tropas de conselheiro são derrotadas. Conselheiro ele morre um pouco antes da guerra terminar, não morre pelas mãos do governo, né? Ele morre provavelmente de desinteria, né? Era uma doença que matava na época, né? Porque e principalmente dadas as condições sanitárias, né, que existiam, né, lá na região, ele morre de desinteria. E aí tem essa foto emblemática aqui que eu falei para vocês, né? Deixa eu abrir aqui de novo a foto para vocês. Essa foto emblemática que eu falei para vocês, vejam só. Ele é morto e é sepultado, tá certo? Só que quando as tropas governistas finalmente invadem Canudos, eles procuram saber onde é que o corpo de conselheiro estava. Eles querem saber de todo jeito. Então eles desenterram o corpo de conselheiro e arrancam a cabeça dele, tá certo? Para levar a cabeça como uma espécie de prêmio, né? Uma espécie de brinde, né? De troféu daquela luta ali. E essa cabeça dele foi exposta durante algum tempo ainda no museu, se eu não me engano, não vou assim precisar o certo, mas se eu não me engano, lá em Salvador. Parece que a cabeça dele ficou exposta um tempo e depois, é... enfim, saiu de exposição. Ela foi levada para ser estudada, inclusive, um estudioso da época estudou a cabeça de conselheiro, estudou o cérebro dele para ver se era uma pessoa diferente das outras e perceberam que não, perceberam que era uma pessoa como qualquer outra, né? Tinha uma pessoa igual a qualquer outra, né? Só que aí foi uma pessoa que tentou, vamos dizer, criar algo diferente, né? Ele tentou, vendo ali toda aquela opressão do governo, né? Toda aquela opressão das elites contra as minorias, né? Contra aqueles que mais sofriam ali no sertão da Bahia, resolveu fazer ali algo diferente. Então a matadeira ela destrói, né, de fato Canudos, de fato ela cumpre o papel para o qual foi convidada a participar daquela guerra, né? As tropas do governo destroem tudo e, como falei para vocês agora há pouco, um dos maiores clássicos da literatura, Os Sertões de Euclides da Cunha, inclusive eu tenho esse livro aqui, foi daquele livro que eu comprei, eu acho que eu já devo ter falado para vocês, né? Tem livros que eu comprei há mais de 10 anos, estou lendo agora. Estou no ritmo de leitura agora e vai ser um dos meus alvos para esse ano ainda. Esse ano ainda eu vou ler Os Sertões, né? No qual ele relata, né, como é que foi a guerra. Inclusive, começo do ano, não sei se vocês lembram que o pessoal queria proibir alguns livros, que até a gente debateu muito esse assunto aí, e na lista estava o livro Os Sertões. Né? O pessoal queria proibir a leitura, queria proibir que Os Sertões. Até Felipe citou essa questão, não sei se foi esse ano, Felipe, ou se foi no final do ano passado. Não Foi lembro esse bem. ano. Foi esse ano, não foi? O livro Foi. Sertões estava na lista como um livro perigoso para a juventude ler, né? Eu não sei qual foi o perigo que eles encontraram ali nos Sertões, cara, mas assim, é como eu costumo sempre brincar, né? Vai entender esses terraplanistas, né? O que é que eles querem, afinal de contas, né? Vai entender o que é que essa galera quer, né? Entendeu? Então, assim, gente, eu costumo dizer que Canudos, na verdade, foi uma utopia, né? Foi um sonho de um grupo de pessoas de fugir da opressão, né, que sofriam, é, de criar aqui no Brasil uma nação à parte, um reino à parte, né? Tanto é que todo tipo de pessoa era aceita lá em Canudos, então quem chegasse, desde que se enquadrasse nas regras, poderia ficar, tá certo? Era um canto de agricultura coletiva, de propriedade coletiva de tudo, enfim, né? Existia uma utopia, um sonho com relação a Canudos, né? E eu sempre encerro, né, a aula, enfim, está chegando ao final, a aula sobre esse assunto. E assim, eu sempre costumo encerrar essa aula com um trecho, tá certo, dos Sertões. Deixa eu só encontrar aqui para abrir para vocês. Deixa eu ver aqui, cadê os Sertões? Poxa, sumiu mesmo, foi. Só um minuto, gente. Achei. Deixa eu abrir aqui para vocês.
Pronto. Diz assim. O trecho, né, o título, Canudos não se rendeu. E tá lá no finalzinho dos Sertões. E eu sempre digo a meus alunos, quando forem apresentar qualquer trabalho sobre Canudos para mim, ou para qualquer professor, sempre coloquem isso no final do trabalho. Entendeu? Se o trabalho foi valendo 5, a sua apresentação valeu 1 ponto, quando o professor vê isso aqui, ele dá os 5 pontos. Pode ficar tranquilo, tá certo? Sempre encerra com isso aqui, cara. Diz o seguinte, fechemos esse livro. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, ou seja, destruído palmo a palmo, na precisão integral do termo, ou seja, de forma literal, totalmente destruída. Caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Cara, observa a coragem desse povo. 4 pessoas contra 5.000 soldados. Qual era a lógica? Rapaz, olha, larguei as armas, tô aqui, não me mate, tá certo? Não me mate não, por favor, tá bom? Não, cara, foram até o fim. Tiro adoidado, mesmo sabendo que não tinha mais. Algumas pessoas foram feitas de prisioneiras, tá certo? Esses que foram feitos de prisioneiros, algumas crianças foram entregues para famílias da região, outras alguns soldados levaram, tudo mais. Mas assim, os que ficaram mesmo no arraial, alguns fugiram, né? Inclusive hoje há muita luta pelos descendentes, né, dos conselheiristas, né, por indenizações, tudo mais. Mas os que ficaram ali para lutar até o final, inclusive no filme, o trechinho que eu passei de 3 minutos, deu para vocês assistirem? Eu joguei agora para o YouTube, para o grupo do WhatsApp, aliás. É a reprodução dessa cena, na verdade, né? Deu. Não foi? É a reprodução dessa cena, né? Última cena do filme, né? Oi? A última cena do filme. A última cena do filme, exato, né? Os 4, vamos dizer, últimos defensores de Canudos, né? E o filme finaliza ali com a bomba explodindo, né? A cena finaliza com uma bala de canhão, provavelmente, né? Explodindo tudo ali. E aí, no final, vai passando a tropa dos soldados, né? E aí eles mostram a cabeça de conselheiro dentro de um balde, né? Para o jornalista. O jornalista, provavelmente, eu não lembro bem, se Guilherme, que assistiu mais recentemente que eu o filme, conseguir lembrar, Guilherme, mas aquele jornalista que mostra no final, seria o Cris da Cunha, ele cita no filme, tu lembra? Não lembro se ele cita. Mas eu acredito que seja, né? Também não lembro. Até porque existem umas leis aí que às vezes a família não aceita, que cita e tudo mais. Mas assim, enfim, foi assim, um massacre, na verdade, né? Uma disputa entre dois Brasis que não conseguiam se entender, né? Lembrando que esse contexto histórico eu já passei para vocês semana passada, né? A gente estava vindo de uma recente seca lá no estado do Ceará. Alguém leu sobre a seca? Alguém buscou curiosidade, ver imagem, alguma coisa assim? Eu deixei aquele ponto de curiosidade no ar. Eu sei que Camilo não foi, não. Camilo não busca essas coisas, não. Né? Mas Patrick até foi quem estava interessado. Não sei se foi Patrick ou se foi Paulo que estava interessado em pesquisar as imagens, né, a respeito da seca. Foi um dos dois que citou, se eu não me engano. Né? Então, a seca, né, no sertão, a recente república que estava sendo boa para uns e a cobrança de impostos excessiva para outros. Enfim, cara, um cenário propício ao surgimento dessas figuras, né? A figura de conselheira vai surgir, na verdade, em um cenário bastante favorável, né, aos movimentos messiânicos. Eu até pedi, né, semana passada como atividade para vocês, que fosse buscado, né, cadê aqui, deixa eu abrir aqui o Classroom, cadê aqui, Classroom, deixa eu abrir aqui para eu tentar localizar a atividade que eu passei para vocês na semana passada. Movimentos rurais e urbanos no Brasil. Eu havia pedido justamente, né, tinha passado 2 questões, né, qual o motivo da maioria dos grandes movimentos acontecer aqui no Nordeste, e em seguida eu pedi para vocês pesquisarem outros movimentos rurais ocorridos no Brasil e para fazer um breve relato sobre um deles, né? Que aí eu disse que não iria, que iria pedir para uma pessoa falar, né?
E eu espero que todo mundo tenha feito, na verdade, né? Então, qual foi aí, Emily, o movimento rural que tu pesquisou? A Revolta da Chibata. Revolta da Eu não Chibata, achei né? no Google, aí eu peguei do livro mesmo. Ah, mas assim, só para pontuar, tá certo? Eu vou deixar tu passar aí teu relato. A Revolta da Chibata ela se caracteriza como movimento urbano, na verdade, tá certo? Mas relata aí pra gente, mesmo assim. Eu E você coloquei também. Eu pesquisei e apareceu foi rural. como Foi. rural, Revolta da Chibata, cara. Rio de Janeiro, Marinha do Rio, aquela coisa. Mas tudo bem, veja Eu, só. É como eu costumo dizer, cara. Eu prefiro que o camarada erre tentando do que por medo de errar não faça. Tá entendendo? Mas vamos lá, relata aí pra gente, Emily, a respeito, até porque é um dos nossos próximos assuntos. Certo. Mesmo depois de abolir a escravatura, os negros ainda viviam em miséria. Assim, muitos foram servindo na Marinha Brasileira como soldados rasos, onde trabalhavam 18 horas por dia e eram punidos com chibatada. Esse foi o motivo dessa revolta, que aconteceu em 1910. Os marinheiros se refugiaram na Ilha das Cobras e foram atacados e massacrados pelas tropas federais. Quem sobreviveu foi trabalhar nos seringais da Amazônia. O líder, João Cândido, foi considerado como louco e inocentado 2 anos depois. Só para pontuar aqui, cara, eu tô procurando aqui no Instagram, que eu vi hoje uma postagem sobre essa questão. Sim, achei. Que hoje, cadê? Peraí, desculpa aqui, gente, peraí, só um minutinho, viu? Tem uma página chamada História do Brasil que eu sigo. Aí diz o seguinte: aproveita que hoje é dia da Marinha Brasileira. Que tal falarmos um pouco de João Cândido? Aí uma frase que João Cândido citou foi o seguinte, uma frase atribuída a ele. Nós que viemos da Europa, em contato com outras marinhas, não podíamos admitir que na Marinha Brasileira ainda o homem tirasse a camisa para ser chicoteado por outro homem. Então, na verdade, o que vai fazer, né, o que vai causar a revolta da chibata, na verdade, é a revolta dos marinheiros do Brasil pelo fato dos castigos sofridos, cara. Porque eles tinham contato com outras marinhas e em nenhum lugar isso mais acontecia, tá certo? Então, João Cândido, inclusive, ele é considerado um dos ícones da resistência negra no Brasil. É considerado um dos ícones da resistência negra no Brasil. É chamado de Almirante Negro, inclusive. E assim, de fato, cara, é um movimento que ele vai liderar ali, né? Um movimento que vai ser liderado ali por ele, vai ser um dos movimentos mais importantes, né, da época da Primeira República, tá certo? Gente, ó, eu queria passar a atividade para vocês de hoje, orientar a atividade de vocês de hoje. Eu vou deixar pouca atividade para vocês, tá certo? Mas aí, mais uma vez, cara, eu peço para vocês, tá certo? Assistam ao filme Canudos. Embora eu já tenha explicado o assunto hoje, assistam ao filme Canudos, tá certo? Eu não vou mandar o link do filme hoje de novo, não. O link tá lá no Classroom, entra lá, assistam, tá certo? Ele é um filme, Guilherme tá aqui para não me deixar mentir, para a formação de vocês, para o conhecimento de vocês a respeito do assunto, que o assunto de Canudos, cara, não vai encerrar para vocês agora no nono ano, não. Terceiro ano do ensino médio, daqui a 3 anos vocês vão estar vendo isso novamente, tá certo? Então, vocês estão mais próximos de ver ele novamente do que qualquer outro. Então, assim, tenta assistir o filme, ele vai ser muito importante para a formação de vocês, tá certo? Daqui a pouco eu vou deixar a atividade para vocês lá no Classroom. E eu já comecei a editar aqui, deixa eu só citar mais ou menos para vocês o que é que vai ter lá hoje, tá certo? Vai ter o exercício, que são apenas 2 questões, para vocês terem ideia. Uma questão na página 123, a questão 5, e a questão da página 134. Aí vai ter para vocês lá no Classroom daqui a pouco. Vai ter, logicamente, os links da videoconferência, né? Os 2 links. Eu ia dizer, vai ter os slides, só que hoje não teve slide, né? Hoje eu não realizei ali o que Camille sempre pede, né? Hoje não tem slide. E vão ter alguns links de vídeos. Vai ter um vídeo de 2 minutos, mais ou menos 2 minutos, de uma música de uma banda pernambucana chamada Cordel do Fogo Encantado, que é falando sobre a matadeira na música, tá certo? Na descrição da atividade vai a letra da música já para vocês poderem acompanhar. Não deixem de ouvir, tá certo? Vai um vídeo de um historiador que eu tô acompanhando muito o trabalho dele, chamado Eduardo Bueno, do canal Buenas Ideias, tá certo?
Então, é um vídeo de 14 minutos em que ele explica sobre a Guerra de Canudos, tá bom? E vai um vídeo que eu usava, cara, foi uma nostalgia, na verdade. Esse vídeo eu comecei a utilizar ele quando eu comecei a dar aula 12 anos atrás, esses vídeos. Era uma série que passava na TV Escola, chamada 500 anos. Aí tem o Brasil Colônia na TV, o Brasil Império na TV e depois o Brasil República na TV. É uma série da TV Escola, em que eles explicam os fatos da história do Brasil. Eu acho, não sei se eu já passei algum vídeo desses para vocês, com o uso de bonecos. Só que não é aquele negócio muito infantil, não, sabe? Aquele negócio muito. Não, é um negócio bem feito, cara. É um negócio bem produzido, na verdade. Entre um espaço e outro, sempre tem alguém falando alguma coisa. E esse vídeo é um vídeo de 20 minutos, tá certo? Ele mostra as duas guerras, né? Mostra Canudos e mostra Contestado, que vai ser a guerra que a gente vai estudar a próxima semana, tá certo? Mas assim, gente, não deixa de assistir, velho, por conta do seguinte, é complemento para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Quem aqui já pegou o bloco de questões que ele deixou na escola para vocês? Peguei. Como ele já também. pegou? É importante que até a próxima sexta, pelo menos de minha parte, eu acho que os outros professores vão cobrar antes, que até a próxima sexta todo mundo esteja com o bloco. Tá certo? Eu sei que alguns professores vão cobrar antes, eu estou dizendo de minha parte. Certo? Tem 25 questões minhas lá, sendo 10 de geografia, 10 de história, 5 de ensino religioso. As de ensino religioso são bem mais simples, logicamente, até porque não tem muito em que se aprofundar. Mas assim, gente, tentem, certo? Seguir o vídeo que a gente joga. Ah, não, professor, mas é um vídeo de 14 minutos é muito longo. Porque uma maratona 6, 7, 8 horas de série não é longo, né? A gente fica querendo ver mais TV que assiste 2 vezes. Tá bom? Mas vejam lá o vídeo, vai ser bom para vocês. Tá certo? E assim, enfim, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que tenha sido proveitoso para vocês o assunto. Próxima semana a gente está retornando. E se lembrem de até, no máximo, 3 horas da tarde enviar para Ricardo, tá bom? Eu já combinei com ele. Enviar para Ricardo. Todo mundo aqui tem o contato dele, né? Até porque ele dá aula, né, a vocês. Ricardo, o baixinho, né, o pequenininho, pronto. Mandem para ele, gente, por favor, porque senão, cara, o primeiro nono da escola não participar desse momento que vai ser feito aí, né, enfim, não vou dar muitos detalhes não, tá certo? Então, aguardamos as fotos de vocês, tá bom? Até eu entrei no clima com o chapeuzinho junino e tudo, mandei minha foto lá também, depois vocês vão ver. Viu? E assim, né, eu vou parar aqui a gravação agora para depois ninguém ter